E o fim de semana, que seria o fim de semana de manifestações, mostrou que a montanha pariu um rato. Olha, eu acho que havia muita dúvida em relação à adesão do público em geral, das pessoas que defendem as causas que foram levadas às ruas neste final de semana, no domingo, sobre a quantidade de gente que estaria presente. Mas desse jeito, olha... Nas palavras de um integrante do MBL, que num ato de sincericídio, tem uma furadeira ligada em algum lugar, acho que é lá no Cláudio Humberto, hein? Obras. Devem ser os vizinhos do Cláudio Humberto fazendo obras nesse horário. Muito bem. Um integrante do MBL, num ato de sincericídio, falou o seguinte: as pessoas não vieram. E esse é o resumo do que aconteceu com as manifestações no final de semana. As pessoas não vieram. Eu acho que cabe a gente agora tentar entender o que aconteceu, os motivos e quais são os passos adiante, depois das manifestações do final de semana. Primeiro é importante pontuar que a esquerda não aderiu aos protestos. Aliás, a esquerda está quietinha desde o 7 de setembro, com poucas exceções, mas o grosso da esquerda não se manifestou da forma como ocorria em outras eras contra o discurso do presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro. Um discurso com tom golpista, agressivo, em que ele chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal de canalha. Não houve reação. Não é que não houve reação à altura. Não houve reação. Ponto. A esquerda não aderiu. E aí você tira boa parte da possibilidade de adesão a uma manifestação como essa, primeiro pela menor abrangência e segundo porque é uma grande organização ligada aos sindicatos, que quando querem conseguem colocar muita gente nas ruas. Esse foi um lado. Por que a esquerda não aderiu? A gente já falou isso aqui outras vezes. Porque hoje, para o principal candidato da esquerda, o ex-presidente Lula, não é interessante que o presidente Jair Bolsonaro não chegue ao final do seu mandato. É interessante que ele chegue e quanto mais bobagens ele falar, mais interessante é para a esquerda, porque é alguém que vai se autoimolar no cargo e isso ajuda. Bem, ficou para o MBL. O MBL foi um movimento que lá atrás conseguiu levar uma grande quantidade de pessoas às ruas, primeiro nas manifestações pelos 20 centavos da tarifa de ônibus, que depois viraram manifestações por tudo. Foi naquele momento que ele surgiu e ganhou força nos protestos pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. O MBL aderiu à campanha de Jair Bolsonaro e, junto com ele, cresceu. E aí depois desembarcou. É delicado quando você já se posiciona de partida contra determinadas ideias. O MBL jamais vai ter a simpatia da esquerda e depois rompe na sequência com aquele que lhe deu projeção, o presidente Jair Bolsonaro. É um fenômeno muito interessante do que acontece com o governador de São Paulo, João Dória. João Dória tem muita dificuldade para falar com a esquerda, para se falar o mínimo, não é? Talvez ele nunca consiga isso. E também perdeu ali a outra ponta. A ponta que hoje está fechada com o presidente Jair Bolsonaro e que vê João Dória como alguém que largou a causa. Aí você fica ali preso no meio. Uma terceira dificuldade é a seguinte: como é que você lota as ruas com uma causa que não tem um rosto? Como é que você faz isso? Porque a ideia geral lá era, democracia. Sim, isso aí são as ideias de todas as manifestações. É como dizer, eu sou contra o câncer, contra a miséria. É lógico, é pela democracia. Mas era por uma terceira via. Era a história do nem Lula, nem Bolsonaro. Quando você coloca isso, você tem que falar, bem, nem esse, nem aquele, a opção que eu tenho é essa aqui. Quando não se coloca, é difícil você arrastar multidões para a rua sem que haja a oferta de uma terceira via, claramente. Não de uma ideia ali abstrata, nada disso. Então, com tudo isso, o que se mostrou é que a capacidade hoje de mobilização dessa ideia é muito pequena. Aquelas fotos que hoje a gente vê nos jornais são quase melancólicas. Meia dúzia de gatos pingados. Muito pouca gente. E é verdade que quantidade de pessoas não muda
a história não muda. Mas desse jeito também dá um pouquinho de vergonha. E o governador de São Paulo, na minha opinião, se apequenou ao subir no palanque do MBL. Da mesma forma como o presidente Jair Bolsonaro se apequenou ao colocar uma multidão na rua e na hora de falar para essa multidão, a única coisa que ele tinha para dizer era falar mal de uma pessoa, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mais nada. O governador de São Paulo, dentro da importância do cargo que ele ocupa, também se apequenou ao subir num caminhão de um movimento político para falar para pouquíssima gente. Estava na cara que ninguém estava querendo aquilo, que não era interessante. Bem, acho que agora fica a lição para todos aqueles que participaram desses protestos. Desse jeito não está empolgando. O que é que falta? Há clima para isso? Haverá cenas dos próximos capítulos que você vai conferir conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O Cláudio Humberto está conosco, direto de Brasília, também na abertura aqui do Jornal Gente desta segundona. Boa semana pra gente, Cláudio!